Hoje, nossa convidada é uma dupla. Sim, o bate-papo aqui será em dose dupla. Duas pessoas que, embora sejam parecidas, são completamente diferentes. Você acredita que para as coisas darem certo é necessário alguém que pensa exatamente como você, ou você confia mais quando a diferença é a cereja do bolo? Fica aqui que o que ninguém vê, a gente conversa. Elas são de uma família de 5 pessoas com um vínculo muito forte com a família de origem dos pais. É muito claro o quanto isso é importante para elas. E dentro do comércio, desde muito pequenas, construíram uma rede de empresas que fazem a diferença na nossa cidade. Dinâmicas, inteligentes, empreendedoras e irmãs. A Celine e a Maíra. Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas. É uma honra enorme estar recebendo vocês aqui na nossa primeira edição do Vem Cá Podcast. Bom, antes de tudo, eu gostaria de saber quem são vocês por trás do papel profissional, do que vocês fazem profissionalmente hoje. Olha, posso começar? Pode. Obrigada, a gente que agradece pelo convite. Estamos muito honradas, né, Maíra, de estar aqui hoje, falando um pouquinho da nossa trajetória e exemplificando, né, sendo, na verdade, tem muita gente por trás de nós, né, Mai? Então a gente está aqui hoje, a gente está só representando muitas pessoas que formam eu e formam a Maíra como empresária, como mulher, enfim, né? Mas a pergunta que você fez, a gente pensou também na resposta, o que respondeu, o que somos nós? Eu acho que, né, primeiro, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou a Celina, cheia de vontades, de desejos, e depois eu sou empresária, né? Acho que primeiro eu sou irmã, sou filha, sou mãe, a gente é essa misturinha, né, Má? E depois a gente, estando bem com tudo isso, bem resolvido com o que a gente consegue ser a função empresária no dia a dia, no meio da correria. Eu também sou mãe, sou esposa, me formei dentista, mas amo completamente o que eu faço. Nunca fui apaixonado pela odontologia. Na verdade, busquei o diploma em honra e pelo meu pai. Ele tem uma história muito bonita com a odontologia, onde ele formou uma irmã dele, né? E que ele criou. Então, ele queria muito que eu fizesse odontologia, assim, eu segui. Mas a gente não permanece no que a gente não sustenta, né? Então, eu nunca fui apaixonada pela odontologia, porque eu sou apaixonada pelo comércio, né? Então, eu sou mãe, sou esposa e hoje eu sou empresária, comerciante, né? E muito feliz, não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu acho que a única coisa que eu sei fazer é esse atendimento ao público, essa troca e vender, né? Então, realmente, eu não sei ser dentista. Que também tá vendendo um monte de coisa, né? Tá vendendo. É vendedor. Tá vendendo. Ainda mais hoje, né? Certo, voltando algumas casinhas atrás, se eu encontrasse vocês lá atrás, como que vocês eram? Vamos contar agora um pouquinho da história de vocês. Começo com você é mais velha. Criança, eu sou mais velha, né, gente? Quantos anos de diferença? 4 anos. 4 anos de diferença. Nós éramos crianças felizes que vivíamos muito do nosso tempo, né? Se não estávamos na escola ou brincando dentro das lojas dos nossos pais. Aqui em Maringá. Aqui em Maringá. Porque não temos família em Maringá, né? Então, acaba que o nosso terreiro de casa era a loja dos meus pais, era a Despropil, né? Que o pai montou há 60 anos atrás em Maringá, quando ele veio. Então, éramos crianças muito felizes, muito alegres, em que vivíamos ali na rua, ali na Avenida Brasil, soltando estalinhos e nas horas vagas estávamos sempre dentro da Despropil. E pensando na formação dessa família, como é que foi quando essa família foi crescendo, vocês foram crescendo, foram se desenvolvendo e tal? Maringá foi uma cidade escolhida pelo pai de vocês. Sim. Ele escolheu Maringá e vocês são de Minas Gerais. Isso, né? nós nascemos aqui, né? Nós como os filhos, nasceram aqui, né? Pais, né? Os pais vieram de lá. E meu pai se apaixonou pela cidade em 1969. Ele viu, na verdade, uma oportunidade
dele ter uma vida diferente do que ele tinha no interior de Minas, né? Ele viu uma oportunidade de crescimento, né? Dele conquistar. De Maringá, naquela época, ainda era mato, né? Era bem, né? Era na época ali que no shopping passava o trem, lembra? Antes ainda. Tanto é que ele foi pra Avenida Brasil, né? Que era praticamente a única avenida existente, né? E daí ele até comenta, ele fala assim, da Americana ali, né? Da Genco, onde a Genco ali era muito caro, então não tinha condição de comprar. Tanto é que ele veio comprar duas quadras pra cá, né? Ele foi pra Vila Operária. Que era onde viviam os operários ali da Companhia Melhoramentos, então ali ele construiu uma pequena loja, né? Mas ele escolheu Maringá como uma oportunidade de viver. E a loja tá no mesmo lugar até hoje. No mesmo lugar, na verdade. Uma unidade. 2 imóveis pro lado, né? Um pouquinho pro lado, que daí ele cresceu, estendeu, mas no mesmo lugar ali. 2 números ao lado, né? E nós, criança, então, como eu falei, né? Nós vivíamos uma vida de criança muito saudável, mas sempre muito próximo à loja, não tinha jeito. Porque os pais até não tinham com quem nos deixar, então eles acabavam levando, né? Não tinha um tio, não tinha uma estrutura familiar, assim, pra apoiar, sabe? Não tinha um tio, um primo, não tinha ninguém. O irmão não tinha uma rede de apoio. Então, a rede de apoio era o pai e a mãe, né? Que tinha. E a gente ia muito pra Minas também. A gente tinha casa em Minas. Uma casa de férias, então as férias eram lá, feriado era lá, a gente ia muito de carro, o pai catava os 3 filhos, mas eles e nós 5 para Minas, então a gente passou, né, a infância toda lá, né, Márcia? Assim, de lembranças de criança a gente tem de Minas. Muitas fortes lá, né, uma cidade muito pequena, onde a vida era muito rua, brincadeiras ao ar livre, né, uma vida bem gostosa, né, então a gente amava passar as férias lá, né. Brincadeira de rua naquela época era bom demais. Muito bom. Ainda é, né? É que hoje acontece menos. Mas ainda é muito bom. É que hoje você vai ver dentro de condomínios fechados. A gente até esteve em Minas agora em janeiro e eu fiz até brincando, levei meus filhos para conhecer os lugares que a gente brincava, né? Nossa, eu acho isso muito bom. E daí De que cidade você? Santo Antônio do Monte, interior de Minas Gerais. Morei em Divinópolis. Como assim? Morei 6 anos, foi minha adolescência, foi lá. Do ladinho. lado de Santo Antônio. Do ladinho. Então, quem sabe a gente até se trombou em alguma festa por aí, Camila. Pois é, com certeza. Melhor deixar quieto esse assunto, conversar nos bastidores. É verdade. Ô, Celina, mas você sabe que eu também vivo isso com as minhas filhas, né? E eu acho muito curioso quando elas podem fazer coisas que eu fazia quando eu era criança. Então essa é uma grande oportunidade, né? Quando a gente pode oferecer para os nossos filhos aquelas vivências que para nós foram assim extremamente importantes. E é bacana que para onde a gente também passa férias, as pessoas que me viam do tamanho delas, estão vendo elas. Sim. Então é um sarro, né? Poxa, elas estão pescando no mesmo rio que eu pescava, entrando no mesmo rio que eu entrava. Enfim, é muito precioso isso. E isso para vocês é algo que faz muito sentido, porque fica muito claro o quanto vocês colocam, inclusive, né, já flutuando aqui nos nossos assuntos, mas assim, o quanto vocês trazem os filhos de vocês, a Rafa, a Manu, o Felipe e a Malu, para a realidade do empreendedorismo, para o trabalho, para o comércio. E olhando para esse passado de vocês aí, né, essa história de vocês aqui vindo para cá, o que de vocês daquela época ainda existe hoje? O que ainda está aqui? Então, o que ainda vive na gente, eu acho que é esse amor por Minas, né? Que é muito claro. Que é muito claro, é muito nítido. As nossas raízes mineiras, elas são muito fortes na gente, um pouco no sotaque, talvez um pouco na nossa alimentação, talvez em tudo, né? E esse jeito gostoso como o mineiro vive, de acolher, de ser tão humano, né, no toque, que o paranaense já é um pouco menos, né? Aqui em Maringá tem muitos mineiros, mas o mineiro, ele tem esse jeitinho diferente de ser especial, né? E eu posso falar com um pouco mais de firmeza, porque eu morei 10 anos em Minas, né? Então, a nossa paixão por Minas era muito clara e a gente coloca isso muito dentro dos nossos negócios, né? A forma de acolher, né, Má? Não só como referência de cidade, claro, porque a gente tem muito amor a Maringá, é aqui que a gente construiu tudo. Então, mas a gente tem como o que a gente gosta, então a gente pega as partes boas daquele tipo de comportamento de pessoas, como que a gente gosta de ser recebido, como a gente gosta de receber, como a gente gosta de lidar com situações. E o mineiro,
Ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, então a gente tenta pegar essas referências, essas posturas e às vezes calma, né? Vamos passear mais, vamos aproveitar a vida. O mineiro tem muito isso, né, Mari? Pausas, né? Eu me lembro muito dos cafés da tarde de Minas. Porque é pressa, né? Você ia sempre na casa de alguém, assim, no horário do café da tarde, era sempre aquela mesa, assim, de fartura, assim. Pão doce, com doce de leite, queijos. Gente, isso era fantástico. E até esse próprio cheiro, né? Esse sabor, ele traz muita referência pra gente de acolhimento. Então, nós trouxemos muito forte a questão de Minas, a questão dos nossos pais, que tem muito da gente hoje, de família mesmo, de ter uma família igual a gente teve uma família. Né, presente, que ajuda um ajuda o outro, que estamos juntos sempre. Isso tem muito vivo, né? Daquela criança que viveu e que viveu em Minas, né? Onde a gente vivia dessa forma, né? Que momento, assim, de todo esse processo, né? A vinda para Maringá, depois, né, o nascimento de vocês, a parte que vocês começam a entender um pouco mais do que acontecia, de qual era o propósito, né, dos vossos pais, enfim, aqui na cidade, né? O comércio, a presença na economia maringaense e tal. Como que, em que momento que vocês percebem uma mudança importante? Assim, opa, agora eu percebi que, nossa, a minha família é do comércio, tá aqui no meu sangue, né? Escolhi uma profissão, mas acho que não vai rolar. Na verdade, o que eu queria entender é como era o passado ali dentro do núcleo familiar para vocês, porque obviamente dá para ver que vocês aprenderam com o exemplo. Sim. Porém, o que era falado, né? Eles queriam que vocês seguissem o mesmo caminho de empreender, né? Porque o empreender envolve uma insegurança enorme. E ainda mais num país como o Brasil, é passado muito a ideia de buscar um caminho seguro, né? De você ter uma profissão, a ideia até de você... Estabilidade, como se, por exemplo, um concurso público fosse o caminho ideal, né? Pelo menos na minha época, o meu pai falava pra mim, né? Não, se vocês for perguntar pra mim, eu vou falar pra vocês fazerem direito e vocês passarem num concurso público, né? Porque era a ideia de segurança, ainda mais que naquela época os nossos pais eles vieram de uma realidade com muitas instabilidades, né? Então assim, como que isso foi passado para vocês? Eles não queriam que a gente seguisse o caminho deles, né? Bem comum, né? Demais. Muitos pais não desejarem que os filhos sigam os próprios eles nunca nos nem direcionaram para seguir esse caminho, né? Nem o pai e a mãe. Eles queriam que meu pai e minha mãe não tenham estudo, né? Eles não têm formação, eles têm uma formação de ensino infantil, eu acredito que nem ensino médio concluído. E eles queriam que nós estudássemos, fizéssemos uma faculdade e seguissem o caminho, né? Era esse o desejo deles. Talvez de um concurso público, mas talvez de um profissional formado, né? E que hora que mudou? Eu demorei um pouquinho mais. Não mudou, né? Não mudou, a gente que mudou. A gente que mudou a trajetória. Realmente, sim. Eu me formei em Direito, o meu irmão em Direito também, a Maíra em Odonto. Falei, o caminho seguro era o direito e o concurso público. E cônjuge, assim, cada um também de uma área, né? Sim, de uma área. Então, a gente não quis, a todo momento, depois que a gente se formou, graduou, que daí a gente falou, pai, olha, não vai ter jeito mesmo. A gente não quer seguir essa área, né? Sabe o que eu costumo dizer? Na verdade, eu vi isso esses tempos atrás e pra mim fez total sentido, né? Agora que eu tô no movimento, assim, de querer empreender mais, né, dentro da minha área, eu vejo assim, o empreendedorismo, ele nasce, assim, com a nossa personalidade. Eu sou empreendedora por natureza, Camila,
Porém, eu tenho uma formação de psicóloga. A psicóloga entra dentro da empreendedora, mas a empreendedora está em primeiro lugar. Tanto que eu sempre falo, eu não teria um pesar do tipo, abandonei a psicologia. Não, porque eu faria muitas coisas. Eu empreenderia em muita coisa, entendeu? Então eu não tenho esse apego de que tem que empreender nesse setor. Não, da mesma forma que eu vejo que vocês têm empresas de diferentes áreas, né? Lingerie, calçado, enfim. É que o pai, também é uma coisa que o pai nos ensinou da gente dividir os ovos, né? Sempre dividir esses ovos para que a galinha não se enchesse muito. Então vai abrir um negócio, vamos abrir em outra área, vamos investir em outra área, porque uma área equilibra a outra, uma época uma empresa vai estar legal, outra não tanto, daí você consegue se manter e equilibrando, né? E é uma coisa muito clara dentro do varejo hoje, é que você não vive de uma loja só, né? Talvez para quem não faça parte do universo desse segmento, né, ache que vou abrir uma loja e eu vou viver de uma loja. Não, você não vai viver de uma loja. É o que a gente fala hoje dentro do mercado digital de esteira de produtos. Exato. Né? Hoje a gente está quebrando essa ideia, né, de que o psicólogo tem que viver só, por exemplo, do consultório. Não, a gente tem que criar outros produtos para conseguir diversificar essa renda, né? E na verdade você trouxe a fórmula, que até agora há pouco a gente estava falando da questão do buscar um caminho seguro. Sim. Na verdade, o caminho mais seguro que a gente pode buscar é uma diversificação de renda, né? Diversificação de renda, exato. Porque você consegue ter um equilíbrio, você não precisa investir tudo numa coisa só. Porque as coisas podem dar errado, as ideias mudam, né? Nossa própria ideia muda. Claro. Então, às vezes, você vê ali dentro daquele negócio que aquele negócio passa a não fazer mais sentido. E aí? Eu não tenho outra opção. Então, muita gente acaba até ficando numa profissão por ausência de outra opção, né? De tipo, e agora? Eu tenho que começar mais tudo do zero? Eu tenho filho, Como que eu vou parar tudo na minha vida e começar de novo, né? Isso acaba acontecendo com muitas mulheres. Exato. Porque o que acontece? Muitas vezes elas têm uma profissão no qual elas se acostumaram ali a trabalhar como CLT, e você ser CLT e você ter uma família, né? Você estar, né, trabalhando como CLT, você ter uma família e você conseguir ter uma vida sustentável, né? Uma vida que vale a pena ser vivida, né? Uma vida digna, é muito difícil. E aí o que acontece? Tem muitas mulheres que acabam mesmo desistindo porque tem essa dificuldade de flexibilizar, de pensar em novas possibilidades ou como até entregar ou aquele trabalho que ela fazia de formas diferentes, enfim. Igual a gente estava conversando agora há pouco, né? De formas diferentes de entregar o trabalho vinculado à argila também que você tem feito. Gente, aqui todo mundo faz muita coisa, tá? E a gente gosta disso, de uma vida dinâmica, né? Inclusive a gente tá conversando antes de vir, né? A gente foi fazer umas perguntas pra mãe. Mãe, como que eu era quando eu era criança? Daí eu comecei a falar, daí a mãe falou, mas espera, você tá falando do Normandia, você tá falando da Despropil, você já tá falando... Eu falei, mãe, mas como que a gente separa? Não tem como separar. A Celina, a Maíra, isso, não tem como... Mas elas querem saber do quê? Eu falei, mãe, eu não sei o que elas querem saber, elas querem saber do resultado de tudo isso. A gente quer saber do que vem por trás desses resultados. Que é uma mente em movimento, né? Que não para. É uma mente em movimento. Meninas, e assim, depois da faculdade, depois da decisão e tal, vocês puderam escolher o curso que vocês fariam ali. Em que momento que surgiu assim, opa, não é isso mesmo que eu quero seguir no empreendedorismo, porque isso tem muito a ver com temperamento, com o ambiente, com como você lida com as adversidades, com a sua capacidade de flexibilizar muitas coisas, né? Sim. Porque muita gente ainda tem aquela ideia, eu me formei, então eu tenho que morrer trabalhando com isso, né? Sim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, eu não sei se eu saberia fazer outra coisa que não fosse a psicologia infantil, a clínica infantil, né? Então, pra mim, isso é muito, pra mim é muito forte. E eu vejo que pra vocês, isso também é muito fluido. Então, assim, eu vejo um vídeo lá de vocês, da Celina pegando no pé da Maíra, ou da Maíra pegando no pé da Celina, vamos fazer tal coisa. Eu já fico, o que será que elas vão... O que elas inventaram, né?
E aí eu falo, nossa, eu não vejo a hora de encontrar elas pessoalmente pra cutucar, pra perguntar, pra falar, ó, né, estamos esperando, vamos dar. E o público também fica atrás disso, né? Tanto que eu vira e mexe, mano, Celina, ó, tá na hora de abrir isso aqui pra nós em Maringá. Celina, tal, fico pegando no pé dela. Então, assim, foi necessidade essa mudança? Ou foi Eu tinha consultório perto da Despropil, Tudo perto, né? a poucos passos, perto, né? Poucos passos, e eu atendia um paciente, se eu tinha 15 minutos, eu ia para Despropil. Eu atendia outro paciente, eu ia para Despropil. Eu atendia outro paciente, eu ia embalar anzol, ajudar a trabalhar. Embalar anzol no saquinho, fazer o que precisaria ser feito, né? Aí os nossos pais sempre nos ensinaram isso. O que precisa ser feito? É embalar anzol? É carregar o fogos? É fazer planilha? É fazer o quê? Então, eu comecei a perceber que o lugar que eu gostaria de estar era na Despropil. Eu comecei a perceber que aquele consultório pra mim não fazia nenhum sentido. Eu ficava muito chateada quando eu tinha que ir pra Sarandi atender, porque eu tinha que passar a minha tarde toda lá. E eu não podia ir na Despropil, né? Porque não estava tão próximo. E Maíra, que horas que você falou assim, cara, isso aqui virou um negócio, é isso que eu quero? Aí eu simplesmente não foi uma decisão tão fácil, porque eu tinha muito medo de magoar os pais, afinal de contas eles montaram um consultório pra mim, investiram, né? Mas eu falei assim, olha, não dá mais, eu quero fechar, quero vender, e assim foi feito, né? Vendi tudo, só fiquei com o diploma na mão, vendi todos os utensílios, tudo. E a gente abriu a Despropil do shopping em Catuaí, então isso tem 15 anos. 15 anos. 16 anos esse ano. Quando eu deixei a odontologia, tem 16 anos. E você, Celina? Eu já durante a faculdade, cursando Direito, na verdade eu queria fazer Medicina. Aí eu conheci o seu primo, né? O curso de Medicina parou um tempinho aqui em Maringá. Onde eu estava, eu fui pra onde? Para Despropil. E meu esposo estava fazendo uma consultoria na Despropil. E eu acabei conhecendo ele. E o dia que eu vi ele pela primeira vez, eu falei com a minha irmã que eu iria casar com ele. E eu desisti de toda da medicina, acabei desistindo da medicina. E fiquei ali trabalhando com meus pais aquele restinho de ano, que foi em 2007. E em 2008, eu comecei a fazer Direito. Eu comecei a cursar Direito. E já trabalhava já no shopping. Então, antes, pra você já estava muito claro. Tava mais eu claro. vou pro negócio familiar, enfim. Eu acredito que se fosse médica, eu também seria realizada. Com certeza, eu seria uma médica bem empreendedora. Mas os caminhos foram outros, então... eu falo que eu cursei medicina ali, pouco tempo, mas eu cursei, fui aprovada, então assim, essas coisas de não conclusão me causam frustração. Então, como eu consegui concluir, consegui o êxito ali, tipo, não fiz porque é escolha, não porque eu não consegui, entende? Acho que é um pouco, na minha cabeça, pelo menos, fazer sentido. Então, eu acabei indo pra loja, e amo também, assim como a Maíra, a gente ama ir pra loja, né? As crianças mesmo, você vê, meus filhos, ontem o Felipe passou o dia lá. Então, assim... Vocês incluem eles, né? Todos eles. Mas eles se incluem, Camila. Eles se incluem, eles gostam. Na verdade, a gente tenta não incluir A gente tá tentando fazer igual os pais, na verdade, né, Má? Eles não participaram, repetir a história. Eu acho que é um caminho mais fácil, né? A gente tentar repetir a história do que a gente viveu. De não incluir eles, né, assim. Mas a gente percebe que isso é muito forte neles, né? Então, é muito interessante e chega a ser até engraçado que quando a gente tava num resort, as crianças foram num freezer de picolés. O resort era all inclusive, então o freezer de picolés era livre. E eles pegaram uma bandeja de um garçom e colocaram vários picolés em cima. É porque eles viram, né, Má, que a praia não tinha picolé na praia. Tinha picolé, pra comer o picolé, tinha que se retirar um pouquinho da praia e ir até um lugar pra pegar os picolés. Então eles tiveram a ideia de colocar os picolés em cima dessa bandeja e sair vendendo pelo resort. E quando a Celina vê, as crianças estão vendendo o picolé que era incluído. R$2 era cada picolé. Só que o resort all inclusive, então... E aí tinha dinheiro. E eu achei, assim, mais engraçado é que a minha sobrinha, que era a mais velha ali, né, a Manuela... Então a Celina não sabia, foi um sentimento assim, meu Deus, né? Quem tá criando isso? Essas crianças. E aí eu falei com a Manuela... O que elas estão vendo, será, né, gente? E a Manuela virou pra mim e falou, Dinda, eu não tô conseguindo vender. O que eu faço? Aí ela ainda vai e pede pra mim. Aí a Manu, Celina falou, vende um por R$1 e 2 por
R$3, vamos fazer uma promoção. Tá, Dinda, pera, eu vou tentar. Daí ela foi. Daí ela, Dinda, mas as pessoas não têm dinheiro. Eu falei, então fala que amanhã elas pagam, não tem problema. Enfim, então assim, até a referência ali de Dinda, me salva, né? Você sabe mais, então me ajuda. Eu posso não saber o que eu tenho que fazer, mas eu sei quem sabe. Então deixa eu ir atrás. E daí nas férias eles montam lojinha pra vender os brinquedos na garagem da minha casa, né? A babá vai e manda foto, eles vendendo os brinquedos. Coloca a placa no carrinho e escreve Brinquedos do Felipe à venda, lojinha do Felipe. Eles gostam muito de brincar de lojinha, então eles gostam muito. Também tinha isso de brincar de lojinha. Então, será que quem brinca de lojinha vai ser empreendedor no futuro? Olha só, eu tinha sei. até, você sabe o quê? Vocês são mais ou menos da mesma idade, então vocês talvez tenham tido. Vocês lembram que tinha uma máquina registradora que tinha os dinheirinho? Eles têm várias dessas. Eu Existem. amava. Eles têm várias, todos os Então, crianças eu têm acredito casa. que a gente não inclui muito as crianças, eles se incluem, sabe? Só que mesmo sem vocês fazerem isso de forma concreta, eles estão observando tudo. Então, eles estão assistindo, estão vendo como as coisas acontecem, estão vendo como vocês se referem ao trabalho, ao quanto esse trabalho é algo sagrado para essa família, né? Porque vocês trabalham, vocês não têm preguiça, vocês estão o tempo inteiro. A Celina posta lá no Instagram que tá com o carro cheio de caixa de sapato, enfim, o negócio não para, né? E como que vocês conseguem dividir o que é colocar muita responsabilidade para essas crianças, para os filhos de vocês, e até onde é saudável deles participarem disso, né? Ficou claro assim, pô, a gente não tá muito afim de trazê-los para viver tudo isso agora. Mas como que vocês conseguem dividir? Porque a fruta não cai longe do pé. Às vezes ela rola. Cara, eu acho que a gente Ela tá ali naquele lugar. nós tentamos já, Camila, apesar da gente não desejar, não ter o desejo de que eles permaneçam no comércio, a gente tenta fazer com que isso seja mais interessante para eles, que eles tenham vivências lá dentro, que eles aprendam o que é certo, o que é errado, né? Como que a gente se comporta ali frente às outras pessoas. Então, eu sempre me reparo, né? Me auto-reparo quando ele está próximo, porque ele me observa, né? Ontem, ao final do dia, ele perguntou, mamãe, hoje você ganhou quantos reais? Então, esse olhar deles. Então, a gente tenta incentivar e não incentivar ao mesmo tempo com essas informações e com o ambiente que eles estão vendo ali. Sim. Né? E hoje a gente vê, assim, né, muito das crianças sofrendo pelo sofrimento dos pais em função do próprio trabalho. Então, vamos lá, né, o que eu faço? Meu trabalho hoje é X, né, eu trabalho em X negócio. Como que eu me refiro a isso? Como que os meus filhos veem a minha Satisfação ou insatisfação em relação a isso. Como que eu expresso a minha insatisfação? Porque todo trabalho tem problema, tem dificuldades e tal. Então, essas crianças, e tudo isso também vai servindo para modelar a escolha delas, para incentivar, para alimentar pensamentos automáticos ou crenças disfuncionais que são as que a gente vai desenvolvendo no decorrer da vida, né? E algumas delas são determinantes para algumas escolhas. Então, como é importante a gente trazer as crianças para eles entenderem a cereja do bolo desse negócio, né? É árduo, é difícil, custa emocionalmente, mas eu amo o que eu faço. E eu faço porque eu sou feliz fazendo isso. E daí torna mais leve, né? O relacionamento é mais leve. E até essa percepção das crianças vai fazer com que elas também repensem sobre as próprias escolhas. Então, quer dizer, eu vou trabalhar só pelo dinheiro? Eu vou trabalhar só pela satisfação? Eu vou trabalhar só pelo status que aquela profissão me dá? Não. Então, quer dizer, como que eu tô ensinando para os meus filhos, para essas crianças que convivem comigo, A escolher. né? Será que eu tenho que aceitar tudo por causa do retorno financeiro, ou do status e tal, né? O que a gente estava falando, né, Maíra, do gravar conteúdos para a internet. Para algumas pessoas é muito difícil, para outras é muito mais fácil. Mas eu sei o limite de até onde eu consigo ir. E eu vou respeitar profundamente esse meu limite. Porque eu não quero me expor, eu não quero me indispor com ninguém, eu quero que as coisas caminhem de uma forma confortável para mim. Mas é um peso. Então até isso serve para como as crianças vão fazer as próprias escolhas, né? As escolhas. Eu tenho uma curiosidade que eu gostaria de saber.
Qual foi o critério de escolha de vocês para as escolhas das empresas que vocês têm hoje, né? Como eu disse, vocês têm empresas em diferentes ramos, inclusive uma que eu tenho um carinho muito especial, que eu sempre falava, que eu sempre falo, né? Que eu gostaria muito de ser dona dessa loja, que é a Intimissimi. Gente, sou apaixonada por Intimissimi. Então, assim, o que fez vocês? Foi por uma identificação com as marcas? Como que foi esse processo? Foi paixão, né? Foi paixão, na verdade a gente começou, né, com a Despropil, que era dos pais, né, que é a distribuidora de produtos pirotécnicos limitada, e depois disso a gente tinha uma paixão pela Maria Filó, aí nós fomos franqueados da Maria Filó durante 8 anos aqui em Maringá, fomos a primeira franquia no Paraná, tirando Curitiba, né, no interior. Depois a gente, a partir desse momento, veio a Intimissimi, né, que a gente gostava. Que foi paixão também. Nós conhecemos em Minas e nos apaixonamos pela lingerie. A gente quis trazer para Maringá. E nunca imaginávamos também que a gente conseguiria chegar até a Intimissimi, porque é uma marca italiana. Então, eu conheci a marca quando fui para Itália. É um nível de complexidade e de profissionalismo que a gente até, assim, se imaginava que não era possível a nós, né? Porque você sempre vê nomes muito grandes. Muito fortes. E é muito forte mesmo. E é muito forte. Então, aí a gente, depois disso, a gente queria abrir uma loja de calçado feminino. Então, a gente foi para a Luísa Barcelos. Eu queria abrir uma loja, uma multimarca, a mãe queria abrir uma franquia. E a gente acabou indo para a feira em São Paulo, conheceu a Luísa, conheceu a família. Mas nós já usávamos os calçados. E já usava há deles, muitos anos a Luísa. Porque por ir sempre a Minas passar férias, a gente já consumia esse calçado, né? Tinha acesso. Então, já era uma paixão, já gostávamos do calçado, né? Depois que conhecemos mais sobre a família e tudo, nos identificamos muito, principalmente pela história deles. Nós somos a 4ª franquia da Luísa, hoje nós estamos com 81. Eu achei que tinha muito mais. Hoje tem 81. Nós somos a 4ª. Nós somos a 4ª a inaugurar, né? Então, nós viemos para a Luísa, depois disso veio a Calzedônia, que também é do mesmo grupo da Intimissimi. E, por fim, o nosso último bebê, né? A Maíra em Belo Horizonte também. Tivemos Luísa Barcelos em Belo Horizonte, tivemos a Intimissimi, tivemos a Despropil em Belo Horizonte, foi um projeto bem desafiador. E, por final, o último bebê, que é o Normandia, né? Que é o nosso brechó com cafeteria, com ateliê, com tudo junto. Que aí vocês conseguem trazer também ali o que eu sinto, né? Um pouco dessa essência das raízes de vocês. É que a gente até fala bastante, né? Estamos conseguindo unir a visão franqueada com a visão empreendedora, né? Você ser franqueado hoje, você tem diversas limitações e diversos privilégios. E a gente está utilizando do melhor dos mundos dessa vivência nossa no varejo, aí, que já são só de franquia. Nós temos hoje uns 14 anos, 13 anos vivendo dentro do universo de franquias. Então, a gente está trazendo toda essa bagagem do positiva, que deu certo e do que não deu certo. E colocando num negócio próprio. Eu acho que daqui a pouco você já tem que até fazer uma mentoria sobre isso. Mas eu acho que o Normandia, ele tem muito de nós na real, na pele, porque a gente trouxe esse instinto nostálgico de Minas, que ele veio muito comigo, com a minha mudança. Então eu quis uma cafeteria dentro da loja, porque eu quis um acolhimento, um cheirinho de café, um pedaço de bolo fresquinho, esse atendimento diferenciado, que isso você consegue em Terras Mineiras. Então a gente quis trazer essa cafeteria para dentro de uma loja, que foi um projeto muito inovador. Na verdade, existia só fora, não existia no Brasil, né? Mas isso veio na minha cabeça na vontade desse instinto de ser acolhida novamente dessa forma mineira, né? E com isso a gente trouxe essa referência. Agora, a paixão pelo second hand, pelo universo do brechó, ela aconteceu também em Belo Horizonte, né? Maíra teve um brechó em Belo Horizonte por curto período. Eu tive um brechó por curto período em BH e eu frequentava vários brechós e essa paixão pelo mundo de second hand me encheu os olhos. Então, quando eu tive a oportunidade de voltar a Maringá, eu quis abrir o Normandia. E aí a gente pensou qual nome dá o nosso sobrenome. Então, é uma loja que traduz muito tudo que a gente né? O acolhimento que a cafeteria traz, as roupas, e esse universo vem se ampliando cada vez mais agora, principalmente com a parte manual, né? Então, a gente oferecer para os clientes um
tempo, um espaço criativo para elas terem um tempo de criar, um tempo de pausar, um tempo de parar. Tudo isso, um tempo de qualidade. A gente conseguiu trazer isso na cerâmica, né? E tudo isso alinhado ao quê? Ao nosso tradicional café, o pão de queijinho mineiro e esse acolhimento de Minas. Então a gente não faz nenhum dos nossos bazares, né, com tantas pessoas que a gente faz, nenhum dos nossos eventos sem ter o nosso tradicional brunch, né, esse acolhimento, porque eu acho que é o abraço. É pão de queijo, né? É. É recheado com goiabada. Eu sempre falo do pão de queijo de vocês. Então eu acho que é o nosso abraço, né? Então eu acho que o Normandia é o que traduz mais o que nós somos. Mas Maíra, em todo o negócio de vocês é muito claro essa paixão. Obrigada. É evidente a paixão que vocês têm por esse movimento, sabe? E a Maíra, que se mudou de estado, morou um período, voltou, né? E em algum momento vocês pensaram em existir uma da outra? Porque eu consigo perceber, assim, essa paixão pelos negócios, mas um carinho, um afeto, uma paixão entre vocês também, né? Vocês são muito amigas. É isso que eu ia falar, a relação de vocês é incrível, né? Pelo menos pra quem tá de fora, transparece E sempre foi assim, porque eu tenho duas pequenas. Sempre foi muito legal, mas eu acho que ela se fortaleceu na vida adulta. Talvez depois, talvez maturidade, ela se fortaleceu com a maturidade. Mas eu e a Maíra sempre fomos muito unidas, né? A Maíra é minha madrinha de crisma, então a Maíra sempre mais velha, então era uma referência, né? Do que fazer, como fazer. E a gente sempre se ajudou muito, né? Como a gente tem um irmão, outro menino, então acaba que a gente não consegue ter o mesmo relacionamento entre meninas do que, né, com o nosso irmão. E por isso, eu e a Maíra somos muito unidas. Mas já tem muita briga. Ixi, eu mato ela todo dia, ela me mata todo dia. Mas eu acho que, até quando eu vim de Minas, né, esse acolhimento, né, e tudo de irmãs, né, a Celina me acolheu, eu fui trabalhar com ela, e depois surgiu o Normandia, né, e o Normandia cresceu da forma como cresceu, porque estamos juntas. Porque eu sozinha não conseguiria, ela sozinha não conseguiria. Então eu acho que o que é mais legal é unir o que ela tem de melhor com o que eu tenho de melhor e tentar fazer o melhor de nós duas. E quem que vocês se tornaram por causa dessa trajetória? Porque existe paixão, existe uma fé muito grande que vocês mostram também. Sim. O tamanho da fé de vocês, o tamanho da espiritualidade de vocês, né? Não só vocês duas, mas a família como um todo, as crianças, enfim. O que vocês se tornaram? Acho que nós nos tornamos mulheres muito fortes, totalmente resilientes, adaptáveis a qualquer situação, né? Eu me mudei para BH, vivi 10 anos em Belo Horizonte, tive diversas empresas, né? Nenhuma deu tão certo, senão eu estaria lá, né? E eu me tornei mais forte, eu aprendi muito e hoje eu sou uma pessoa diferente, né? E por que não cair e levantar quantas vezes for possível, né? Recalcular a rota. E talvez quando você recalcula, ela vem mais florida, né? E é isso que eu sinto. Isso entra dentro de um conceito que eu falo muito, que é o conceito de antifragilidade. Que é a questão do você quebrar, mas o resiliente, ele depois de um tempo ele volta. Mas o antifrágil é você voltar numa versão melhor. Eu acredito que é isso. E essa versão melhor eu só consegui porque eu tive todo o suporte dessa família, aonde nós se unimos. O que ela tinha de melhor para oferecer e o que eu tinha. Então somos uma união, não conseguimos fazer sozinhas, né? E falando aqui da fé, eu acho que é muito importante a gente deixar isso muito claro, né? Em todas as nossas lojas a gente sempre tem um oratório, um cantinho, né? Porque na verdade ele é nosso sócio e quem decide é ele. A gente realmente, em uma forma muito consciente, a gente pede autorização e pede que ele direcione. E o mais interessante é que ele direciona todas as vezes. E ele direciona de uma forma tão nítida que chega a ser engraçado.
Ele nos direciona de várias maneiras, no aluguel de uma sala, ele nos mostra. Quando tem um Nos 30 dias, né, Celina? e ele consegue nos direcionar. Então, a nossa fé, ela realmente é uma escolha consciente e a gente leva as crianças por esse caminho, né? Mas é uma fé que veio da onde? Voltou lá de Minas, da nossa família, que era tão forte, dos nossos avós, né? Então, a gente segue isso muito firme. E olhando assim para esse caminho, né? Olhando, se eu perguntasse para vocês assim, qual foi o momento mais difícil? Não precisa falar, mas só pensar nesse momento mais difícil, tá bom? O momento mais difícil da vida empreendedora de vocês, já que a gente está falando sobre a história, né? O que vocês diriam para vocês mesmas? Com o olhar, com a cabeça, com a maturidade que vocês têm hoje, o que vocês diriam para aquela pessoa, naquele momento, naquela agonia, naquele desafio? Acho que calma, deita, vai para casa, descansa, amanhã é outro dia, amanhã vai vir outra ideia, amanhã as coisas vão estar muito mais claras e mais fáceis de ser resolvidas, né? Nós enfrentamos aí uma pandemia que muita gente disse que iam quebrar e que não ia sobrar nada. Tem uma frase muito engraçada do pai, né? Que o pai fala que o vô, né, o sogro dele, falava que ia vir uma crise que tinha que arregaçar as calças, que ia vir uma crise que ia acabar com todo mundo. E nessas crises a gente cria, né? A gente tira o Szinho ali e resolve criar. Então, em todo momento de dificuldade, são os momentos que a gente ficou mais forte, Camila. Na pandemia mesmo, foi um dos melhores anos de faturamento, por exemplo, da Despropil durante a pandemia. Então, por a gente trabalhar com lazer, a gente trabalhar com coisas que era super... Na verdade, né? A gente vende o que as pessoas precisam. Só que as pessoas, até aquele momento, elas estavam naquela ânsia de buscar só produtividade, buscar desempenho, buscar resultado, e às vezes elas não estavam se vendo, né, se resguardando, optando pelo simples, pelo natural, por viver momentos fora do digital. Então as pessoas começaram a olhar para os nossos negócios e verem que a gente vendia o que todo mundo queria comprar, né? Então eu acredito que esses momentos de muita dificuldade, de fechar a loja, abrir outra, né, em plena pandemia, como criar coisas diferentes, né? Agora a gente acabou de sair de uma loja de 100 metros quadrados para uma de quase 800 metros quadrados em 6 meses de loja, né, Má? Então, muita gente acha que é doido, né? Eu também não vou discordar, porque eu também acho, né? Tem hora que os pensamentos assim, eles caem em si. Eu diria que se você esperar, você está totalmente pronto para você dar o primeiro passo, você pode nunca estar. Então, você vai meio manca mesmo. Meio sem ter certeza. E é igual a Dolly lá do filme, né? Que ela fala pro Nemo, continue a nadar. Então, nos momentos mais difíceis, eu penso assim, continue a nadar. Porque meu pai, há 60 anos atrás, né? Se ele não tivesse continuado a nadar, não tivesse tentado uma outra oportunidade, mesmo que tão longe, tão difícil, sozinho, o que seria da vida dele hoje, né? Então, foi uma escolha que ele teve muita... Ele continuou a nadar, ele continuou a tentar. Primeiro que ele sofreu um AVC com 32 anos, né? Primeiro que ele tinha um problema de saúde instalado grave, né? E mesmo assim ele continuou a nadar. Ele não desistiu, né, Mari? Ele não desistiu. Já teve vários problemas de saúde e eu nunca vi ele reclamar. Então isso é muito forte lá dentro de casa. Apesar de tudo isso, você não vê a pessoa reclamar, então quem sou eu para reclamar? E esses dias ele perguntou para mim, ele falou assim, Celina, você vai abrir outra loja? Você acha que precisa? Você tem seus filhos, você tá com 37 anos. Eu falei, pai, o senhor com 37 anos, o senhor não era nem casado, pai. O senhor casou com 38. Então, o que o senhor acha que eu com 37 vou fazer da minha vida? O senhor acha que realmente eu tenho que ficar dentro de casa e porque as crianças são pequenas, enfim, eu me desdobro para dar atenção a eles, mas o senhor acha que é isso correto mesmo? Aí ele deu risada, falou, então... Aí acho que ele voltou lá nos 37 anos dele e falou, não, elas estão certas, né? Porque hoje ele com 80, ele não consegue acompanhar mais essa loucura, né? De loja de muito trabalho. Mas... Ele é super ativo. Ele é super ativo. Todos os dias ele vai trabalhar. Eu acho que é o que mantém ele vivo, né?
Então, eu acho que é isso. Nas dificuldades, a gente precisa continuar. Nem que seja meio manco, sem ter muita certeza. Nem que seja recalculando a rota, mas continuar. Porque é isso. Até a questão de fé que você disse, desculpa te interromper, a questão de fé é que, por exemplo, a gente decidiu abrir uma cafeteria, mas a gente não tinha nenhum funcionário para abrir a cafeteria. Nunca tiveram. Nunca tiveram, a gente foi ter funcionário depois que a gente organizou o projeto, foi ter, né, apareceu a Bruna na nossa vida. Agora há pouco eu comprei umas vitrines lá pra loja, aí, assim, não tenho funcionário para produzir o alimento que eu vou pôr na vitrine, mas eu já conversei com Deus e já tá tudo certo. Inclusive, Teremos coisas na vitrine. Inclusive, depois que eu conversei com Deus num domingo, na terça-feira eu já tinha conseguido uma funcionária. E agora a gente não tem uma, a gente tá com duas. Então, é sensacional, assim, quando você entrega, você acredita, as coisas acontecem. Impressionante. Ver a importância do você se reinventar, você estar sempre disposto a aprender coisas novas. Eu não sei, eu aprendo. Como que vai fazer? Tá, você não tem resposta ali. Eu vou dar um jeito, né? Isso vem muito da flexibilidade cognitiva e isso é um indício muito importante de saúde mental de vocês, né? Porque quando a pessoa ela se torna muito rígida, que as coisas têm que ser de tal jeito, de tal forma, aquilo acaba sendo um sofrimento muito grande tanto para ela quanto quem convive, né? Tanto que já dá para ver que o pai de vocês passou isso para vocês e provavelmente vocês vão passar isso também para as próximas gerações. Não sei, a gente dá um jeito, né? Isso é importantíssimo, porque a vida acaba ficando mais leve. E eu tenho uma frase que eu sempre carrego: Deus, eu vou dar o passo. Você trata de colocar o chão no meu caminho. Eu falei, Deus, eu só sei que eu tô indo, amado. E você sabe que eu sou guerreiro, eu sou lutador, eu vou atrás e tal. Vambora, filho. É muito interessante que outro dia chegou uma cliente que queria que eu fizesse um teste de ouro de uma peça. As meninas chegaram lá, Maíra, a cliente quer que faz teste de ouro. Eu falei, nós temos o testador de ouro. Mas você sabe testar? Eu falei, não. Elas ficaram olhando assim, eu falei, mas eu aprendo agora, pede pra ela guardar um minutinho. Aprendi a fazer o teste de ouro, fui lá, fiz o teste de ouro, deu tudo certo, vendi o anel e voltei do teste de ouro. Aí as meninas ficam meio assim, eu falei, qual é o problema? Qual é o problema? A gente não, eu não sei fazer o teste de ouro, mas eu aprendi agora, então nós vamos fazer aqui agora, em primeira mão, à vista, que quem sabe faz ao vivo e tá tudo certo. Mas com o coffee também foi assim. Eu precisei do coffee, eu falei, nossa, acho que eu vou pedir pra Celina se o café faz, né, pra mim. Faço, vou levar, vai tirar o café na hora pra você, fica tranquila e tal. Pronto, foi lá e fez. Aí depois todo mundo queria saber de onde que era. De onde que é o café? Até eu perguntei pra ela como que era o esquema do café. Camila, no empreendedorismo é Camila. Você não precisa saber tudo. Não. Né? Você só precisa ter contatos de pessoas que saibam fazer, principalmente quando você não sabe. Digo, disponibilidade para resolver. Quem tem essa disponibilidade interna, eu não sei, mas eu resolvo. Eu levo isso, gente, não muito sei, mas pro meu dia a dia. E muitas vezes, a minha mãe, a minha irmã, mas como? Não sei, mas eu resolvo. Sei que eu vou chegar lá. Vai dar certo, porque eu vou fazer dar certo. Eu vou ser insistente até dar certo. E dá, né? Porque daí você tem uma flexibilidade muito grande. Porque na cabeça, você já não leva a ideia de abrir possibilidade pra não dar certo. E aí, puxa, né? A gente pergunta, mas por que deu certo pra um e não deu certo? Deu certo pra um e não deu certo pra outro? Porque tem um monte de coisas por trás pra dar certo. Tem a sua capacidade de criatividade, a sua memória operacional, a sua experiência, se você não tem experiência, a sua disponibilidade cognitiva pra estudar, pra aprender, pra pesquisar, Eu acho que até energia, né? Energia, a gente tem, né? Quando você coloca, né? Tanto de energia que você coloca. E você está à disposição do cliente, você está à disposição de servir. Sempre que você serve, alguém vai te retribuir isso, né? Então, eu acho que as pessoas não querem, elas querem as coisas prontas, elas querem do jeito delas e pronto. Se qualquer coisinha sai do combinado, qualquer coisinha, e vai acontecer coisinhas fora do combinado o tempo todo, né? Não pense que a gente conta aqui que é um mundo de maravilhas. Pelo contrário, dá coisa errada toda hora, é confusão, é briga. Tem hora que aparece a mãe lá no meio da loja, igual esse dia a gente estava fazendo uma reunião, em 30 minutos a gente mudou a loja toda. A gente decidiu que o café era melhor no meio da loja, mas quando a gente vai fazer isso? Não agora.
Aí levantou todo mundo da mesa, as vendedoras ficam olhando, tem hora com o olho assim, fala, gente, elas são loucas. Aí eu, mãe, dá uma segurada aí, porque elas vão achar que a gente é doida mesmo. E a gente catou todos os móveis, e a Maíra desceu do salto, ficou descalça, e arrumamos a loja. E enfim, a gente não fica acomodado. Então, eu acho que o acomodar-se, as pessoas se acomodam com a situação. Tanto as situações boas, Muito medo de mudança. que é um grande perigo, As pessoas têm muito medo de né? mudança. É um grande perigo, porque quando as coisas estão boas, a gente fala, a gente tem que pegar um terço e cair em oração, porque também tem que vigiar. Então, esses momentos ali, as pessoas ficam muito assim, ai, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Quando a gente tá tudo bem, a gente fala, nossa, algum vendedor vai pedir as contas. Por que, Celina? Porque tá muito bom. Tá muito bom pra ser verdade. Too good to be true. Sempre falo isso. Acontecer uma coisa. Então, eu acho que essa organização mental de tá tudo... Não tá tudo sob controle, não tá mesmo. Nada tá sob E controle. não tem nenhum problema. E não tem nenhum problema. Não existe, ao nosso redor sempre vão existir problemas. Mas é uma postura muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Então, se dentro de mim está tudo organizado e eu tenho na minha cabeça a clareza de tá, eu dou um jeito, problemas sempre vão existir, né? A gente lida com as coisas de uma outra forma. E assim, né, pra gente já Finalizar. uma vez eu passei uma vergonha muito grande, porque eu sou workaholic, eu também, né, gosto muito do meu movimento, né, dessa mente em movimento, eu adoro, tenho muita energia para isso. E um dia, uma mãe de uma criança que eu atendi, ela sabe disso, ela disse assim pra mim, nossa, mas você atende até essa hora? Aí eu falei, pois é, menina, olha, e eu tô ok, vambora, né? Ela falou, mas que hora você cuida de você? Aí eu fiquei vermelha, assim, falei, puxa vida, eu preciso responder essa pergunta e eu não conseguia. Então eu faço a mesma pergunta pra vocês. Não quero deixar vocês com vergonha, mas o que vocês fazem pra cuidar de vocês? Nossa, hoje eu trabalho bem menos, né, do que eu trabalhava antes. É. Hoje eu me dou o tempo de fazer minha cerâmica, dou o tempo faço minha academia de manhã, carreguei a Maíra pra fazer academia comigo, a gente vai pra academia juntas, o personal coloca cada uma num canto, então enquanto a gente vê, a gente tá trabalhando. Mas assim, eu levo meu filho ao tênis, eu levo meu filho no judô, eu consigo me organizar, hoje de manhã eu tava em Londrina fazendo o passaporte deles, então hoje eu falo que eu tenho uma vida muito tranquila, muito flexível, né? Eu consigo viajar quando eu quero, mas por isso eu trabalho muito em alguns momentos, né? Então eu acho que eu me cuido assim, eu tenho pequenos momentos de me cuidar, né? Semana que vem eu vou viajar com eles, então assim, são pequenos momentos de férias incluído num monte de momentos de trabalho. Eu, Celina, mas hoje eu me cuido muito mais do que antes. Eu também me cuido no sentido de manhã, eu não vou pra loja, eu fico com as meninas, é uma prioridade lá de casa, né? Meu marido não acha interessante esse processo, ele não consegue acompanhar. Então, de manhã, geralmente, a minha rotina são mais com as meninas. Voltei pra academia também, tava precisando, né? Alguns BOs aí de saúde, de colesterolzinho. São as primaveras. As primaveras, mas eu acho importante esse meio período, né? Quando eu preciso ir na loja resolver coisas, porque não é só mar de rosas, né? De vez em quando eu preciso, enfim, de manhã. Às vezes eu carrego as crianças, mas lá na loja é muito interessante, porque tem o espaço da cerâmica, então aí elas vão pro espaço da cerâmica. Tem a cafeteria. Até o trabalho é terapêutico. Também, meu trabalho ele é terapêutico, então eu tô cuidando de mim também. Então elas vão se ficando ali, né? E eu resolvo o que tem que resolver. Mas esse tempinho de manhã também eu fico com elas, que eu acho que é interessante. Porque daí à tarde depois também vai até 7 horas, final de semana a gente trabalha muito Mas tem esse coisa, eu acho que é organização, né, cara? A gente organizar. E não é muito tempo, é pouco, mas ele é mais de qualidade. Exatamente. E eu falo assim, que cuidar de si é um desafio. A gente não... Ninguém ensina pra gente isso. Então é muito poderoso quando você aprende. Mas esse cuidar de si tem que ser algo que não exija um custo emocional muito alto. Porque, um exemplo, né? Se eu precisar fazer um esporte que eu vou ter que... por exemplo, entrar numa piscina, isso vai custar muito emocionalmente pra mim. Porque depois eu vou ter que tomar banho, vou ter que me arrumar muito, vai gerar muito trabalho pra eu conseguir fazer isso. Então tem que ser aquilo que cabe na minha rotina.
né? O que vai ser pra você, não sei, pra você não sei, pra você, pra mim tá independente, né? Tem que ser o que é suficiente. É o que eu falo, é 2 vezes na semana academia, falo pro meu professor, só pra manter o colesterolzinho bom. O restante Eu mudei lá no café. Fazer um Então é o que cabe na minha vida e tá tudo bem. É o melhor que eu consigo dar hoje e isso é o suficiente. Suficiente. Então é isso, a gente quem tem não esses fazia nada, momentos. Meninas, então nós gostaríamos de agradecer a disponibilidade de tempo de vocês, de participarem desse nosso primeira edição, né, do nosso projeto. Foi um prazer. Nós que agradecemos. Vocês compartilharem, aprendemos muito com Sempre. vocês Não só aqui, mas sempre. Eu não canso de falar isso pro Celê. no dia a dia, né? Eu falo, eu postei ainda que se a gente postar tudo que a gente faz durante o dia, a gente com certeza vai ser aposentada, né? Se chegar lá, Mas aí se eu aposentar, eu vou continuar trabalhando. vai trabalhando. Então, assim, eu agradeço o convite. Eu acho que o mundo do empreendedor é um mundo muito silencioso. A gente faz muita coisa que a gente não mostra, né? E que talvez se a gente mostrasse, não é todo mundo que gostaria de ver. Então, quando a gente vê que a gente recebe reconhecimento, é muito bom, é muito satisfator, né? É muito satisfatório, a gente sente acolhido, a gente sente o resultado, né, de tudo isso, do nosso trabalho, mas é um mundo muito solitário, porque a gente não ganha parabéns, a gente não tem... A gente começa todo dia... Vocês estão ganhando agora. Ai, obrigada. Eu sempre. O mundo do empreendedor... O empreendedor, ele acorda zerado todo dia, né? Então eu falo que essa resiliência de você acordar todo dia sem nenhuma venda no caixa, sem uma previsibilidade zero. Eu não sei quem vai na minha loja hoje. Eu não tenho nada. Eu sei que eu tenho aluguel para pagar, eu tenho funcionário, eu tenho tudo. Então não tem previsibilidade de nada. E tá tudo bem. Então viver com isso, trabalhar isso aqui dentro, dá trabalho. Então eu fico muito feliz que vocês, como psicóloga, estão tendo esse olhar também pro empreendedor, pro empresário, né? Na verdade, gente, o empreendedorismo é o único caminho do qual nos permite também a viver as maravilhas da vida. É duro, porém, quem aceita e aprende com ele alcança coisas que... Eu acho que principalmente porque você tem muita relação de pessoas, né, envolvidas. E essas relações são muito interessantes, né? A gente aprende muito com essas relações entre pessoas, diversos tipos de pessoas. Abre muitas portas. É muito interessante. Não volta. É uma mente que não volta ao tamanho original. Legal. Meninas, Muito obrigada. obrigada, viu?